Segunda Reis, capítulo 9, versículo 22, que diz assim, ó: quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Quando nós falamos, volta o versículo anterior. Quando nós falamos de idolatria e feitiçarias, o que é idolatria? O que é feitiçaria? Quando fala de idolatria e de feitiçaria, o que você entende de idolatria e de feitiçaria? Pode falar sem receio, sem medo. Nós estamos na igreja para aprender. E eu não quero dar sequência na mensagem, porque parte disso aqui é importante que nós venhamos entender. É porque eu sempre faço questão de falar uma coisa, né? Por que as pessoas perdem a sua fé? Por que as pessoas não veem a palavra se cumprindo na sua vida? Porque elas se preocupam em sentar no banco de uma igreja e assistir um culto. E sentar no banco de uma igreja e assistir um culto não muda a vida de ninguém. Mas quando nós sentamos no banco da igreja para aprender, e aquele ensinamento é transformado em atitude, muda tudo. Muda tudo, completamente. As igrejas estão lotadas, ou boa parte delas estão lotadas, mas infelizmente boa parte vivendo uma fé muito superficial e muito rasa. Ainda domingo nós falamos sobre uma série de coisas do qual Deus vai cobrar de nós pastores e vai cobrar de vocês ovelhas, ou das ovelhas de um modo geral. Nós pastores seremos grandemente cobrados, teremos a nossa responsabilidade naquilo que temos ensinado. Não vou repetir a mensagem aqui, porque essa é a mensagem de domingo, mas nós trouxemos uma referência da qual o Senhor vai cobrar da ovelha também, porque a ovelha às vezes busca coisas, mesmo sabendo o que tem que fazer, busca aquilo que lhe é conveniente, ou aquilo que é mais fácil, e Deus vai tratar com a ovelha também. Pastor, profeta e ovelha, todos vão passar pelo tratamento. Então é importante que eu na qualidade de pastor, eu tenha muita seriedade com aquilo que eu vou transmitir a você, porque eu serei cobrado, e você na qualidade de ovelha, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está buscando, com aquilo que está entrando dentro de você e o que você está colocando em prática, porque você vai sofrer a sua cobrança também. Então, cada um de nós, e nós não podemos edificar nossa casa na areia. Edificar a casa na areia é simplesmente ouvir. Quem só ouve está com a casa na areia. E uma boa tempestade vai derrubar a casa, e a Bíblia diz que é grande a queda. Por isso que não adianta aquela colocação assim, que muitas pessoas falam: mas eu vou à igreja. Mas o problema é esse mesmo, é que muitos vão à igreja, mas poucos vivem a palavra. Esse é o problema. Então, idolatria, conceito de idolatria que muitos têm, e de feitiçaria. Pode falar sem medo. Depois abre aí para mim Samuel, pastor Rodrigo.
Sim, ela está dizendo o seguinte, que idolatria pode ser quando a pessoa ama alguém, ou pode ser alguma coisa acima de Deus, no mesmo nível acima de Deus. Ela está praticando uma idolatria. Como o conceito de idolatria que muitos têm é a pessoa que adora, pode ser alguém, pode ser uma coisa, pode ser uma imagem, pode ser aquilo que representa um Deus, uma entidade divina. Mas, o que mais? Que adora vários deuses, certo? O que mais? Tá bom? Tem confia. Feitiçaria, buscar a magia, cartomante, búzios, magia negra, magia branca. Desobediência, quem falou? Desobediência. Mas aí já pega. Eu não sabia. Lê aí, pastor, por favor. Diga comigo, porque a rebelião. O que seria uma rebelião? Uma desobediência? Uma rebeldia? A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade de idolatria ou arrogância. Nós precisamos saber como Deus pensa, porque nós precisamos viver uma fé que funciona. A fé tem que funcionar, a fé tem que trazer benefícios, porque se a fé não trouxer benefício nenhum, ela não serve para nada. Nós precisamos viver uma fé que funciona, e nós não podemos, a nossa passagem por essa terra, ela é muito rápida. A vida é como um vapor, a Bíblia diz, é como um vapor, ele aparece e já desvanece. Então eu tenho que procurar saber viver uma fé que funciona, que eu tenho a bênção de Deus a meu favor, que eu alcance o favor de Deus, porque quando nós temos o favor de Deus, nós temos o favor dos homens. Quando nós não temos o favor de Deus, nós não temos o favor dos homens. Primeiro eu preciso do favor de Deus, eu preciso da bênção de Deus. Então eu preciso saber com profundidade como Deus pensa, porque eu posso olhar aqui e dizer assim, eu não sou idólatra, eu até já fui, mas bispo, quando eu cheguei na igreja, eu juntei todas as minhas imagens e joguei fora. Mas talvez esteja praticando a idolatria de uma outra maneira, de uma forma que você não se deu conta. Bispo, eu já até fui, eu tinha essa prática, eu fazia magia negra, eu fazia magia branca, eu tinha essa prática, mas graças a Deus eu me libertei. Até que ponto? Talvez libertou do grosso, e ainda resta algumas coisas, porque não só isso, tem outras atitudes que faz de nós idólatras, e tem outras atitudes que faz de nós feiticeiros aos olhos de Deus. Amém? E eu preciso estar atento a isso, porque talvez eu não pratico como eu praticava, mas eu estou praticando de uma outra maneira que está impedindo Deus de realizar na minha vida aquilo que Deus quer realizar. Isso é sério. E aí nós vamos questionar a Deus numa série de coisas, vamos brigar com Deus numa série de coisas, porque a pessoa, quando ele está dessa forma, ele questiona a Deus, ele briga com Deus. Mas o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, e porque desprezou o conhecimento.
Amém? Repete aí para mim, por favor, de novo, pastor. Você tinha outra leitura aí? Qual que é a passagem? É 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel, quer ler numa outra tradução? Eu ouço também. 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Tem outra tradução? Alguém achou? 1 Samuel 15, 23? Ou é a mesma? Você leu duas? Hã? A revolta. O que mais? E o orgulho? Pecado. Como o pecado de idolatria? A idolatria. Vamos lá. Passa. Jorão deu meia volta e fugiu gritando para Acasias, traição a Acasias. Então Jeú disparou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Abedcar, seu oficial: pegue o cadáver e jogue nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse: passa rapidinho, por favor. Ontem vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então pegue o cadáver e jogue nesta propriedade conforme a palavra do Senhor. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade, e ele os exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixe ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram, que era a imagem, o poste. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo, e até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim Jeú eliminou, diga comigo, assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Deixa eu só dar uma paradinha aqui para fazer uma observação importante a vocês, tá? Porque a leitura que nós estamos fazendo tem toda uma história que antecede isso aqui, uma história profunda. Mas o ponto que eu quero pegar é que Jeú, esse homem foi levantado com um propósito muito especial: acabar com a idolatria, acabar com a feitiçaria, acabar com a adoração a Baal. Repita comigo: assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Ele fez uma limpeza em Israel. Ele fez aquilo que precisava ser feito em Israel. Ele chegou com muita força, com muita determinação,
e chegou fazendo aquela faxina espiritual, aquilo que estava trazendo a ruína à nação. Mas, olha que coisa interessante, são pontos, por isso que eu sempre falo, nós precisamos estar atentos aos detalhes, né? Aos detalhes. Porque muitas vezes nós falamos assim: Senhor, eu não pratico mais a idolatria. Senhor, eu não pratico mais a feitiçaria. Senhor, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo. Eu não faço mais nada disso. Ele chegou e fez a limpeza. Fez algo maravilhoso. Próximo versículo. Repita essa palavra comigo. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou diga comigo, entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer, como está escrito ali? Não se preocupou em obedecer de todo o coração a lei do Senhor, o Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer, um outro tipo de idolatria. Aí, naqueles dias, o Senhor começou, diga comigo, naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Azael conquistou todo o território israelita. Eu não vou dar sequência aqui, volta o versículo anterior. Mais um. Diga comigo, entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração a lei do Senhor. O que ele fez certo, ele colheu o benefício do que ele fez certo. Só que como ele não se preocupou em obedecer a Deus de todo o coração, é mais ou menos aqui, eu fiz isso aqui certo, mas isso aqui não tem problema. Eu fiz isso aqui certo, que Deus mandou fazer isso, Deus mandou arrancar isso, Deus mandou arrancar aquilo, eu arranquei, mas isso, Ele não arrancou. Isso significa o quê? Devido a não se preocupar em obedecer a Deus de todo o coração, a partir daquele momento, o Senhor reduziria, ou começaria um retrocesso no tamanho de Israel. Eles começariam a sofrer uma perda, eles começariam a retroceder. Por quê? Jeú não se preocupou em obedecer a Deus de todo o quê? O coração. Quando nós falamos, eu falava sobre segunda-feira, eu falava boa parte das religiões que existem por aí,
existe a prática da meditação. As pessoas meditam. Todas as vezes que eu peço para você abrir a Bíblia, eu digo assim: abra a tua Bíblia e vamos meditar. Porque ler é uma coisa, meditar é outra. Ler, você lê simplesmente, passa, faz a leitura. Meditar é você refletir. Toda pessoa que não tem a prática da meditação na palavra, e o único momento que ele medita na palavra é a leitura dentro da igreja, ele está sujeito a cometer esse tipo de erro. E quando era para estar avançando, começa a retroceder. Porque a meditação é justamente momentos que nós paramos para meditar acerca do que a palavra diz. Espera aí, palavra como esta de hoje: eu tenho obedecido a Deus de todo o coração? Eu tenho me preocupado em obedecer a Deus e arrancar da minha vida tudo aquilo que desagrada a Deus? Eu tenho de todo o meu coração me dedicado a isso? Existe algo em mim que Deus reprova? Existem atitudes, práticas em mim que Deus reprova, que eu sei que não é do agrado de Deus? Você meditar, porque eu preciso da bênção do Senhor. Domingo nós falávamos sobre algumas coisas importantes. Nós estamos presenciando no nosso país uma corrupção absurda, uma falta de integridade absurda. Mas é muito fácil nós olharmos para os erros que nós estamos vendo e olhamos só e apontamos o dedo e falamos coisas absurdas e nos esquecemos das nossas pequenas corrupções. Porque se não estivermos atentos, estamos todos os dias cometendo corrupções. Erros, né? Como, por exemplo, quando nós contribuímos com algo ilícito, com o favorzinho, o jeitinho brasileiro, a propina, o favor. Tem um cara lá que você dá um dinheirinho para ele e ele te quebra o galho. Nós também estamos contribuindo para isso. Quando nós falamos de integridade, nós estamos falando de a pessoa íntegra. Ela é íntegra por dentro e por fora. Ela é correta por dentro e por fora. Eu disse, domingo nós tivemos em São José do Rio Preto a Marcha para Jesus. E um dia, marchando na avenida, gritando que é de Jesus, não faz de você Jesus e não é o que vai agradar a Deus. Porque marcha para Jesus nós praticamos todos os dias, quando levantamos até o horário que vamos dormir. Essa é uma marcha para Jesus diária, com boas atitudes diárias, com bons exemplos diários, bons exemplos em casa, bom exemplo para a família, bons exemplos para os filhos. Porque não é porque eu fui numa marcha para Jesus e cantei hinos e marchei ali, vestido com a camiseta de Jesus, quer dizer que o Senhor se agradou de mim.
Eu fiz o certo? Não, o Senhor se agrada de mim no meu dia a dia. O Senhor se agrada de mim com a minha preocupação em obedecê-lo de todo o coração. Não é de eu marchar, de obediência de todo o coração. Em obedecê-lo de todo o meu coração, no meu dia a dia, nas minhas condutas diárias. Vem situações para que a gente cometa determinados ou pequenos, né? Ah, não, isso não é tão grave assim. Eu falava no domingo, né? Nós somos um exemplo, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Eu dizia no domingo, você que, por exemplo, você mãe, que você pai, que você vira para o teu filho e diz assim, não conta para tua mãe, não conta para o seu pai isso, falta de integridade. E isso vai se voltar contra você, isso vai ser um mau exemplo para o seu filho. Amanhã ele vai mentir para você, porque ele acha que não tem problema, você mandou ele mentir para o seu pai, você mandou ele mentir para a sua mãe. Amanhã ele vai mentir para você, vai mentir para os outros também, não tem problema nenhum, foi com o seu consentimento. Ah, mas se contar para o pai vai dar problema, sofro o dano, mas fale a verdade. Porque na vida é assim, nosso relacionamento com Deus é assim, porque muitas vezes nós somos testados por Deus, nós somos submetidos a uma situação, se falamos a verdade ou se vamos falar a mentira, e nessa situação que Deus nos submeteu, nós podemos ser reprovados, ali poderíamos ser aprovados e somos reprovados. Nós vivemos, por isso eu estou dizendo, a marcha para Jesus começa às 7 horas, 6 horas, a hora que a senhora acorda, começa a tua marcha para Jesus. Teu exemplo, atitude, boa conduta. Espera aí, estou sendo bom exemplo onde eu trabalho? Estou sendo bom exemplo na minha casa? Hoje ainda eu atendi uma pessoa que disse assim para mim, minha mulher faz 13 anos que vem na igreja, mas o senhor me perdoe, minha mulher é endemoniada. No mundo chama de bipolar, aqui eu diria que ela é endemoniada. O próprio marido não vê a esposa como uma mulher de Deus, como um bom exemplo. Amém, pessoal? No entanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Passa, por favor. Não, volta lá, na sequência mesmo. Na mesma. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir, diga comigo, o tamanho de Israel. Começou a retroceder. A partir dali começou a retroceder. O rei Azael conquistou todo o território israelita. Começou a perder espaço, começou a perder território, começou a diminuir, a retroceder. E aonde estava o problema? Onde começou? Fez algumas coisas, fez certo, algumas coisas fez certo, mas não de todo, não obedeceu o Senhor de todo o seu coração. Isso eu faço, mas isso eu não faço. Não, isso eu faço, mas isso aqui eu acho que não tem problema. E o que achou que não tinha problema foi a causa que fez retroceder. Amém, pessoal? É a causa que fez com que, ao invés de continuar avançando, conquistando, vencendo, começou a retroceder. Por isso nós temos que estar atentos, refletindo, espera aí, eu tenho servido a Deus de todo o meu coração? Eu tenho procurado, como
outro dia nós falamos sobre isso, né? Davi falava, ele estava procurando algo que nele que desagradasse ao Senhor. Isso é inteligente. Nós vivemos, o mundo é um mundo extremamente ilusório. E se nós não estivermos com a casa literalmente edificada na rocha, que é vivendo a palavra, ouvindo e colocando em prática, uma boa tempestade que surgir, e de tempos em tempos estamos vivendo uma boa tempestade, ela vai desmoronar. E eu não quero que a minha casa desmorone. Por isso nós precisamos viver a palavra, nós precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos praticar a palavra de todo o coração, nós precisamos obedecer o Senhor de todo o nosso coração. Pode parecer, o bispo, é radical. Não, não é radical. Não é radical. O Senhor não é como o homem, Ele não tem meias palavras. O Senhor não é como o homem que faz meio certo ou é errado. Como nós já pregamos, não tem meio fiel, eu sou meio fiel. Não tem meio fiel, eu sou fiel ou não sou fiel. Amém, pessoal? E por fazer o que ele fez de certo, ele teve a sua escolha. Olha que palavra interessante, volta o versículo novamente. O que ele fez de certo, o Senhor diz, o que você fez de certo, como você fez o que eu aprovo, você vai colher o benefício. Como eu falei, no entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. O Senhor disse a Jeú, como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor. Eu não sei quanto a você, desculpa, cada um tem sua fé. Cada um tem sua fé. Mas quando nós lemos algo dessa natureza, entretanto não se preocupou em obedecer a Deus de todo o coração, esse entretanto, e por isso não servir a Deus de todo o coração, começou o processo de retrocesso. Tem gente que diz, eu não me preocupo com isso, eu acho que deveria se preocupar. Porque a palavra, ela se cumpre. Não é que ela se cumpre de um modo geral. E Deus está nos observando a todo tempo. Deus quer que, quando nós servimos a Deus de todo o coração, e nos preocupamos em obedecer a Deus de todo o coração, nós vamos estar num processo de avanço contínuo. O nosso espaço não vai diminuir, o nosso espaço vai aumentar. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Amém? Por isso que é importante que, como a Bíblia sempre diz, né? A Bíblia nos ensina sobre todas as coisas que você deve guardar. Guarde o quê? Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Dele depende toda a sua vida. O que está no seu coração depende da sua vida. E nós precisamos estar atentos com aquilo que está dentro de nós. O que ele fez certo, ele colheu os bons resultados. Mas como não era de coração, de todo o coração, teve coisas que ele manteve. Teve coisas que ele não tirou. E isso foi a causa do retrocesso. Por isso que nós, quando nós falamos meditar na palavra, meditar naquilo que nós temos ouvido, meditar, estar a todo tempo meditando. Sabe por quê? Deus tem resposta para nós em todas as áreas.
Quando nós vemos, segunda-feira quem estava aqui conosco, nós trouxemos aquela mensagem mostrando novamente o Senhor dando a José, o Espírito de Deus dando a José, dizendo assim, trazendo a revelação do sonho que Faraó teve. José mostrando, virão 7 anos de vacas gordas, 7 anos de muita prosperidade. No período dos 7 anos de vacas gordas, você vai armazenar, o Egito vai armazenar, vai reter, porque após os 7 anos de vacas gordas, virão 7 anos de vacas magras, e os 7 anos de vacas magras vai devorar os 7 anos de vacas gordas, ou o que foi produzido, mas Deus preparando José, dando a direção a José, como se preparar para a grande crise que estava por vir. Quando nós olhamos isso, você acha que tem alguma coisa diferente do que nós estamos vivendo no nosso país? Os últimos anos foram anos de vacas gordas, não foram? Sim ou não? Ainda que ilusória, não foi? 7 anos de vacas gordas no país? Muita prosperidade, abundância, as pessoas podendo fazer aquilo que não podiam fazer, tendo uma renda muito maior do que geralmente no passado tinham. Veio todo um período de prosperidade. Chegou tempos de vacas magras. Você vê que quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, o Espírito de Deus vai nos dando direção para cada situação, cada momento que nós estamos vivendo, para cada um deles, nos preparando para cada um deles, para que nós, em todos os períodos, todos os momentos, nós estejamos sempre cuidados por Deus, sempre abençoados por Deus. A palavra nos dá resposta para tudo. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor.